Em nossa conexão com o novo direito, um tema está sempre recorrente. Não importa se você esteja abrindo o jornal ou hoje, se é uma edição do passado ou no futuro, sempre veremos uma questão federativa. Você talvez pode não perceber, mas quando a gente discute questões como reforma previdenciária, reforma do Pacto Federativo, renegociação de dívidas, até mesmo educação como Fundeb, políticas integradas de desenvolvimento de educação, saúde, moradia, a questão federativa é ou está agindo como pano de fundo. Veremos aqui então comigo, Pedro Buch, nesta aula de hoje, como a Constituição de 88 organizou o Estado Federal e, em especial, por que ela fez esta opção por um modelo federativo. Então, são 6 blocos com 6 partes. Na primeira parte, falaremos sobre modelos de organização do Estado. Por que um Estado como o Brasil opta por escolher esse arranjo federativo? Um arranjo federativo é aquilo que vocês sabem no coração. Eu tenho mais de um ente político dentro de um Estado-nação capaz de tomar decisões. Então, por que o Brasil optou por federação? É a melhor opção? E aí veremos quais são as demais opções existentes. Faremos aí um arco histórico, para verificar como é que surgiu esse modelo federativo, que é um dos modelos mais recentes em termos de teoria geral do Estado e organização do Estado. Veremos posteriormente a organização federativa na Constituição Federal de 88. Então a primeira parte é uma parte mais histórica, mais teórica, e aí posteriormente começamos a caminhar dogmaticamente, ou seja, olhando o texto constitucional e vendo a maneira e a opção que, entre 86 até 5 de outubro de 88, os constituintes optaram aquele modelo de organização do Estado. Daremos em seguida andamento com o modelo da União. Então, o que é a União? Quais são os bens que fazem parte da União? Quais são as suas competências? Qual é o seu papel? Para em seguida abordarmos os demais entes federativos, municípios, estados e Distrito Federal. A maneira como eu organizo aqui a nossa aula de hoje já revela um pouco sobre a forma como a Constituição de 88 tratou da organização federativa brasileira, com muita ênfase na União, por algumas razões que nós veremos mais adiante, e de certa forma trabalhando de uma forma quase que secundária municípios e o Distrito Federal, e aí os estados quase que deixados de lado. Isso quem dirão são alguns cientistas políticos que dirão que os estados foram os terceiros ignorados. E aí nós veremos como é que se dá esse terceiro ignorado no modelo federativo brasileiro, que se chama competência residual. Uma vez vista a organização federativa dos entes federativos que integram aquilo que chamamos de República Federativa do Brasil, União, Estados-membros, município, Distrito Federal, o nosso ornitorrinco, falaremos daquilo que se chama competências compartilhadas, o famoso condomínio legislativo. Então, se eu inicio essa aula dizendo modelo federativo é a existência de uma organização estatal na qual há diversos entes políticos, ou seja, entes que podem decidir o seu próprio caminho, legislar, competência normativa, administrativa, nós veremos que, para além dessa definição de cada ente federativo dos seus próprios caminhos, há um processo colaborativo. É o que se chama de competências compartilhadas, sejam elas concorrentes, sejam elas comuns, é o que se chama de condomínio legislativo. Todos legislam sobre o mesmo tema ou numa mesma arena, que é o que veremos, por exemplo, quando discutimos sobre Senado Federal. E aí encerraremos com intervenção federal.
Nesse processo, nós também veremos as demais formas de organização do Estado. Nós temos outras dinâmicas como regiões metropolitanas, zonas econômicas. São arranjos estruturais que a Constituição previu e estabeleceu com o propósito de definir como o Brasil enfrentaria questões econômicas, políticas e sociais em um país que tem um tamanho continental. Vamos então, portanto, à nossa primeira parte, falar sobre os modelos de organização do Estado. Quais são os modelos existentes? O primeiro modelo de Estado-nação, e aí eu não vou ficar aqui contando uma história lá Castelo Rá-Tim-Bum, de quando que surge o Estado-nação, mas quando se tem essa consciência de um Estado organizado, então, por exemplo, como a França absolutista, o Estado surge como o Estado unitário. Um Estado que não fosse unitário não era um Estado moderno. Eram os feudos ou o Estado feudal, em que eu não tinha clareza sobre quem mandava, sobre quem era que dava o liame, a identidade, a vinculação institucional. A Itália, por exemplo, o processo de agregação da Itália todo, o príncipe de Maquiavel, aqueles que gostam de ciência política, vão lembrar que toda abordagem maquiavélica tem como propósito incentivar uma determinada corte a criar uma política nacional, uma ideia de unidade. Então, quando surge esse conceito de Estado-nação, só há uma única forma: o Estado unitário. Então, que é aquela organização política em que o centro do poder, então isso é muito importante, encontra-se situado em um único ente, o monarca. Em tempos de coronavírus, é bom nem desenhar a figura da coroa. Então eu tenho um único ente, um único centro, e esse centro é o centro da legitimidade, ele quem administra, regula e decide conflitos. Então, grande parte dos países europeus, todos os estados monárquicos até o século XVIII, e até o século XIX, e na Europa, em especial, em grande parte do século XX, eu vou ter o quê? Estados unitários. Para além desse modelo do Estado unitário, eu vou ter a confederação. Eu não tenho organização, eu não estou estruturado, minha população é pequena, eu não tenho território, eu não tenho exército forte o suficiente para evitar uma invasão desses franceses malditos. O que eu faço? Eu faço um pacto com os meus vizinhos. Eu sou a Suíça com os meus cantões. Eu sou os Países Baixos. Nós somos regiões com identidades culturais distintas. Somos muito pequenos, mas nós não queremos perder a nossa autonomia. Eu quero fazer frente e face a um poder que vem de fora, eu quero evitar ser dominado. Surge aí o conceito de confederação. Então, ou eu virava um Estado unitário, mas para isso eu precisava ter força, Maquiavel dizendo ao príncipe, vá, seja, atue desta forma e construa uma Itália unida, ponto 1, e aí vire um Estado unitário, ou a União faz a força e aí adoce o café. Vamos fazer uma confederação. Era esse o outro modelo que existia da confederação, uma reunião por meio de tratados internacionais de Estados independentes, em regra, pequenos. Para fins específicos, acordos militares de proteção mútua, vamos evitar a dominação ou a invasão da França dos espanhóis, ou para fins de acordo comercial. Vamos explorar o novo mundo, vamos achar o caminho das Índias, o caso da Holanda, dos Países Baixos. Então eram acordos, eu tinha que fazer um tratado,
os pequenos se tornavam uma unidade que, ao mesmo tempo, respeitava a identidade das partes. Né? É o exemplo da Confederação Helvética, a Suíça. É o exemplo, né, por muito tempo, e até hoje, da Bélgica. É o exemplo dos Países Baixos. Tá? Então, eram esses os dois principais modelos. O Estado unitário, confederação. De onde que surge a federação? Tá? A federação ela vai ser uma criação norte-americana. Tá? Ela tem dois conceitos, e isso é importante destacar. Então, o primeiro conceito é muito semelhante à lógica da confederação. Eu tenho uma repartição de competências entre o centro e as partes, os famosos Estados-membros. Então essa é uma parte. Eu tenho um centro, as partes que se respeitam, muito semelhante à confederação. O segundo conceito é que essa organização política, mesmo no centro, ela vai ter uma unidade, elas vão ter suas próprias unidades e elas vão criar as suas próprias regras. Regras privativas, ou seja, o Estado de São Paulo terá seu próprio corpo de regras e, ao mesmo tempo, regras compartilhadas. Tá? Os cientistas políticos americanos falam, né, de uma federação em que entes federativos, entes políticos têm a capacidade de criar as próprias regras, self-rule, ou criar as regras compartilhadas, shared rules. A gente vai ver mais sobre isso quando formos falar sobre as competências. Então, ela vai surgir nos Estados Unidos, né, em 1786. O que vai acontecer nesse momento? Os Estados Unidos se declaram independentes da monarquia ou da Inglaterra e criam uma república democrática confederada. São os artigos da confederação que vai ser o quê? Um pacto entre as 13 ex-colônias para se proteger mutuamente da Inglaterra malvada. Então os Estados Unidos formam uma confederação. Seguem um dos dois modelos prioritários, né, no século XVIII, ou Estado unitário ou confederação. Comprei a confederação porque eu tenho 13 ex-colônias muito diferentes. Né? Vocês sabem de história, os estados do norte, os estados do sul, que vai gerar inclusive a guerra civil. Né? Os estados do norte, a União, e os estados do sul, confederados. Então, em 1777 eu formo a confederação, e aí entre 1777 a 1786 vai dar um problema. E qual que é esse problema? Fragilidade. Então, nessa confederação, os estados membros, os estados integrantes autônomos, olharão para caminhos distintos. Né? E aí começa a ter conflito. Alguns teóricos, alguns americanos vão olhar e vão falar: morremos, batalhamos, lutamos pela independência, mas o futuro que nos resta é um futuro sombrio. Porque com esse tipo de vinculação precária no modelo de confederação, nós seremos invadidos no futuro por uma França, ou por uma Espanha, ou por quem quer que seja forte. Então, um grupo dentro desses confederados começa a dizer e defender a criação de um ente central, que fosse capaz de dar uniformidade, que fosse capaz de agregar todos
juntos ou com o mesmo objetivo. Quais os modelos que eu tenho na mesa? Nesse momento histórico, União, Estado unitário e Confederação. O que vai ser natural? Que alguns desses teóricos, como por exemplo John Adams, um dos principais pais da independência, diga: temos que construir um modelo unitário, temos que replicar o modelo inglês, temos que voltar para o Estado unitário, né, da Inglaterra, mais chamado, né, Estados Unidos da América. Alguém vai puxar, né, a orelha de John Adams e vai falar: opa, vai pegar muito mal. Vai pegar muito mal por duas razões. Primeiro, que o Estado unitário nos remonta à Inglaterra, monarquia. Segundo, os entes, os demais estados que integram a confederação dificilmente não vão querer abrir, né, dificilmente vão querer abrir mão de sua autonomia. Então aí estava o grande dilema. Se mantivermos a nossa formatação como confederação, estamos fadados a sermos fracos na divisão à fragilidade. Se formos propor o Estado unitário, que é a outra alternativa que existia à época, ninguém aceitará, ou o nível de aceitação será muito baixo. Qual que vai ser a alternativa? Criar uma terceira via. E essa terceira via vai ser uma federação. Então ela é uma mescla entre o Estado unitário. Em que sentido? Eu crio uma figura que é uma abstração, é o conjunto de todos, que está acima de todos, mas todos fazem parte, né, desta união. Então eu crio uma união, que é quem dá o norte, o centro, o padrão. E ao mesmo tempo eu mantenho a autonomia. Eu vou ter os entes federativos, que vão estar não abaixo, porque eles vão ter um cuidado muito grande com a linguagem, não vão falar em sobreposição, em prevalências hierárquicas, vão dizer basicamente o quê? Cada ente federativo é soberano dentro do seu quadrado. A União é soberana dentro do seu quadrado, os Estados-membros são soberanos dentro do seu quadrado. Então eu crio aqui um conceito muito próximo da União, porque eu tenho um todo ou um norte, um padrão que é dado pela União, e eu tenho o respeito às partes integrantes típicas de uma confederação, respeitando inclusive a autonomia desses entes. Surge aqui o modelo federativo. Tá, então essa é uma criação norte-americana, que será formalizado pela Constituição, né, em uma Convenção de Filadélfia, na Constituição de 1789. O Brasil vai seguir esse caminho. Em sua independência, ele adota, né, o modelo de Estado unitário, porque naquele momento tinha uma monarquia, Dom Pedro I. Era o modelo padrão da Europa. Estado monárquico. Quando vem o movimento republicano revolucionário, eles vão olhar para a Europa e na Europa vão encontrar o quê? Monarquias, estados unitários. Eles querem independência, eles querem democracia. Vão olhar para cima e vão ver os Estados Unidos, e aí nos Estados Unidos vão aplicar, na Constituição da República, um modelo federativo. E desde então teremos um modelo federativo. Então aqui a Constituição, né, de 1891 dizendo que adota como forma de governo, sob regime representativo, a República Federativa. E constitui-se por união perpétua, né, e indissolúvel de suas antigas províncias e Estados Unidos, a União do Brasil. Nos vemos no próximo bloco.